Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Faça um excelente dia. Hoje é quarta-feira. São exatamente 5 horas e 29 minutos desta quarta-feira, dia 21 de junho. O ano é 2023. Já estamos no meio do ano, já estamos no final, na fase final do mês de junho. Então façam todos um ótimo dia, faça um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então vamos embora para mais um dia de riqueza e sabedoria. Um dia com muita riqueza e muita sabedoria. E aí, se você tivesse que escolher, o que você iria escolher para a sua vida? O que você gostaria de escolher para a sua vida? Riqueza ou sabedoria? Sabedoria ou riqueza? Qual destas duas coisas você gostaria de ter na sua vida? Só lembrando a todos, uma não vive sem a outra. Não existe riqueza onde não existe sabedoria. As duas energias, tanto a energia da riqueza como a energia da sabedoria, são irmãs gêmeas. Só podem viver juntas. Uma não vive afastada da outra. Então, um ótimo dia a todos, façam um excelente dia e vamos começar aqui mais uma leitura de sabedoria, mais uma leitura de fé, mais uma leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus vivo. Então vamos buscar sabedoria, vamos buscar riqueza através da Palavra de Deus. E hoje vamos ler e comentar o capítulo 3 do livro de Jó. A história de Jó, para quem não sabe, é a história da lealdade, da fé, da devoção de um homem para com Deus. A lealdade e a resiliência de um homem que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu suas posses, perdeu suas riquezas, perdeu sua saúde, mas em momento algum ele amaldiçoou Deus, ele reclamou, ele criticou, ele condenou, porque estas palavras, condenação, críticas, julgamentos, reclamações, são todas palavras de maldição. E Jó, por ser um homem leal, fiel, obediente a Deus, mesmo ele tendo perdido tudo, ele nunca reclamou das consequências da sua vida, das consequências que vieram sobre sua vida. Ah, mas Jó pecou? Jó foi injusto? Jó blasfemou contra Deus ou foi infiel e desleal contra Deus? Não. Jó nunca saiu do seu caminho. Jó nunca se desviou do seu caminho. Jó nunca pegou atalhos para chegar aos seus objetivos. Não. Jó não cometeu mal nenhum, mas mesmo assim ele foi, poderia até dizer que castigado por Deus. Esta não seria muito bem a palavra, mas ele perdeu seus bens, ele perdeu suas famílias, perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu tudo que um homem podia perder, mas ele não se desviou do seu caminho. Ele não reclamou, não criticou, não condenou ninguém e muito menos Deus pelas coisas que aconteceram com ele. Então essa é a história do amor, da lealdade, da fidelidade e da honra de um homem para com Deus. Então vamos começar hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Jó,
mais uma leitura de muita sabedoria, muito conhecimento que vale a pena você aí acompanhar. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube ou no Instagram para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Beleza? Vamos começar? Bora pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? Vamos abrir aqui no livro de Jó. Vamos aqui abrir no livro de Jó, capítulo 3. Capítulo 3. Que já está aqui nos comentários, ou seja, nos seus amigos, que Deus levou 3 amigos de Jó, aqueles amigos mais chegados, para conversarem com ele, para tentar amenizar as dores que ele estava sofrendo, para trazer uma palavra de consolo, para consolar Jó em suas mágoas, em suas dores. Então já deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui com esse trabalho é sempre estar levando uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria, de riqueza, prosperidade e vida plena para todos. Que o nosso objetivo aqui na vida é ter plenitude de vida, ter riqueza, ter prosperidade, saúde, alegria. Este é o objetivo. Este é o objetivo de Deus para todos nós. Foi para isso que Deus nos enviou aqui para esta terra, para ter vida plena, alegria, saúde, muita riqueza, abundância, prosperidade. Deus não fez ninguém para ser pobre, escasso e miserável. Este tipo de coisa foi criada pelo próprio homem. Lembre-se sempre, a riqueza é natural. Mas a pobreza foi criada pelo homem. A riqueza é artificial. A riqueza não é natural. O natural da vida de todos é ter vida plena, com muita riqueza, prosperidade e abundância. Então bora lá? Vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Leitura do capítulo 3 do livro de Jó. O livro da fé, o livro da resiliência, o livro da lealdade, da fidelidade, o livro onde que você vai descobrir realmente quais são os princípios e os propósitos de Deus na sua vida. Então lembre-se, nunca reclame de nada, nunca critique de nada, nunca julgue, nunca condene ninguém. Pois esse tipo de energia está dentro de você e está acabando não com a vida do outro, mas sim com a sua vida. Bora lá? Capítulo 3, versículo 1, e diz assim: Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ou seja, depois de ter ouvido o relato de um dos seus amigos, Jó absorveu todo aquele relato e então abriu sua boca. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Por quê? Porque ele estava ruim demais, ele estava passando por todo tipo de coisa ruim que um ser humano pode receber, todo tipo de castigo. E Jó falou e disse: pereça o dia em que eu nasci. Tal era o sofrimento de Jó, que ele achou que ele não deveria nem ter nascido, que aquele dia, o dia do seu nascimento, nem deveria ter existido, para que ele não tivesse que passar por toda aquela angústia e aquele sofrimento. Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um filho homem, ou seja, no dia que ele nasceu, e foi declarado que tinha nascido um filho homem. Então o sofrimento e a angústia de Jó era tão grande que ele preferiu nem ter nascido.
Versículo 4. Que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Mas por que Deus não intercede em tais situações? Porque Deus não evita que seus filhos sofram. Porque, na verdade, Deus sabe qual é o seu potencial, sabe qual é a capacidade de cada um. E Deus não vai dar o fardo a você se você não consegue carregar. Deus dá o fardo a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, se Deus estava fazendo isso com Jó, permitiu que Satanás mexesse tanto na vida do Jó, para que Jó tivesse todo esse sofrimento, toda essa angústia. Se Deus permitiu isso, é porque Deus sabia muito bem da capacidade de Jó. Você vai sofrer, você vai ficar angustiado, você vai ficar desesperado, mas se você manter a sua fé, a sua lealdade, se você se manter íntegro na sua jornada, no seu caminho, se manter íntegro nos princípios, se manter íntegro no propósito, nos mandamentos de Deus, com certeza você vai reverter essa situação. Com certeza, se mantenha. O que aconteceu aqui com Jó? Jó, que tinha tudo, de repente perde tudo. É claro que todas estas coisas que sobrevieram sobre Jó, de primeiro perder seus bois, primeiro Jó perdeu seus bois e perdeu suas jumentas, que eram muitos, e perdeu parte dos seus servos. Então veio uma primeira leva de desgraça. Não é que vem tudo de uma vez. Primeiro veio a primeira leva. E Jó bambeou, balançou, mas se manteve. Depois veio a perda das ovelhas e mais uma parte dos servos. Segunda pancada. E Jó se manteve. Depois veio a perda dos filhos. Ele perdeu os 10 filhos. Os 10 filhos foram mortos por um vento, tipo um furacão, que derrubou a casa sobre eles, sobre os 10 filhos. E os 10 filhos morreram. E mais uma vez ele perdeu uma parte dos seus servos. E Jó novamente se segurou. Então não é que vem tudo de uma vez. Foram vindos, foram acontecendo, foram os acontecimentos. Depois Jó perde também a saúde. Mas Jó se mantém firme. O que ele diz de Deus? Ele não amaldiçoa Deus. Ele tem uma relação muito íntima e profunda, uma relação de amor, de fidelidade, de fé, de confiança. Então o que ele diz de tudo isso é: Deus deu, Deus tirou. Deus dá, Deus tira. Abençoado seja Deus. Ele não amaldiçoa Deus. Abençoado seja Deus. E Jó deixa bem claro: as coisas boas são de Deus e as más, as coisas ruins também são de Deus. Ninguém, Satanás não pode tocar na vida de ninguém sem o consentimento de Deus. Mas por que Deus consente isso? Para que seu filho se corrija. Para que seu filho se corrija. Ou você é do tipo de homem, do tipo de pai, que vê seu filho fazendo tudo que é errado, e você está percebendo, está vendo que seu filho está indo no caminho errado, que a vida dele não vai ser boa lá na frente, e mesmo assim você permite que ele continue no caminho errado. Não, você vai corrigir. E tudo isso aqui, mesmo que Jó não merecesse, porque independente de qualquer coisa, não é o seu julgamento, que está em questão. Não é você. De repente você pode achar
que você está fazendo tudo corretamente. E deve pensar assim, se realmente for. Mas não é bem visto, suas obras não estão sendo bem vistas aos olhos de Deus. Então Deus pode querer te passar um corretivo. E para que isso acontece? Se você se mantiver na fé, se você se mantiver na lealdade, se você se mantiver na confiança, se você verdadeiramente está vivendo em princípios, se você está vivendo em princípios, você vai vencer, você vai superar tudo. Você vai superar todas estas coisas. Todas estas coisas. O que Deus queria era mostrar para Jó. Queria era mostrar para Satanás tamanha era a força, a resiliência de Jó. Então, no versículo 5 aqui, que as trevas e a sombra da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele e que a escuridão do dia o aterrorize. Então, tal era o desespero de Jó, que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Que este dia seja de trevas e a sombra da morte o macule, seja um dia de mortes. Seja um dia de mortes. Que a nuvem habite sobre ele, que a escuridão do dia o aterrorize. Que não haja sol, que não haja luz no dia do nascimento de Jó. Tamanho era o sofrimento e a angústia de Jó. Versículo 6. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano. Então, se você de repente nasceu aí no dia do nascimento, que seja o mesmo dia de nascimento de Jó, então Jó deseja todas estas coisas para aquele dia. Se Jó foi atendido ou não por Deus, para que maculem o dia do seu nascimento, que não deixe a luz do dia, a luz do sol entrar neste dia, e que a noite seja de terror, a noite seja uma noite assombrosa, e que as trevas dominem, né? Seria bom você ver que dia que você nasceu. Se é o dia referente ao dia do nascimento, se é o mesmo dia do nascimento de Jó. Claro, isso aqui é só uma parábola, é só uma pequena brincadeira. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Então Jó amaldiçoou tanto aquele dia, o dia do seu nascimento, que ele gostaria que aquele dia, aquela noite não entre nos dias do mês. Vai ver, ao mês de fevereiro, que tem menos dias. Perfeito? Versículo 7. Que aquela noite seja solitária e nenhuma voz de júbilo entre nela. Então, que seja uma noite solitária e que não exista alegria. Ninguém se alegre naquela noite. A noite de escuridão e trevas. Uma noite que não deveria existir no ano. Segundo Jó, este é o desejo de Jó, porque ele estava sofrendo demais. Então, para você que de repente está sofrendo na vida, que de repente está passando por uma situação muito ruim na vida, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua resiliência. Você vai sofrer, faz parte da humanidade. O sofrimento faz parte também da vida. Você vai sofrer, mas nunca se desespere. Nunca se desespere. Nunca saia do seu caminho. Se verdadeiramente você vive sobre princípios, se verdadeiramente você honra a Deus, se verdadeiramente você segue os mandamentos de Deus, isto, com certeza, é bem passageiro. Todo esse sofrimento é bem passageiro.
Ninguém sofreu tanto no mundo como Jó. E ele perdeu tudo que tinha. Imagina um homem que era rico demais em família. Sua família era muito, muito rica. Rica não no sentido de dinheiro, de posses, de riqueza como um todo, mas sim no sentido de ter uma família rica, uma família grande, com 10 filhos. Naquela época, o que honrava muito um homem era o número de filhos que ele tinha. O número de filhos que ele tinha. Então, por exemplo, Sara, mulher de Abraão, esposa de Abraão. Não diria nem esposa, né? Porque naquela época era mulher de Abraão. Então, a maior vergonha de Sara era ela não poder dar um filho a Abraão. Porque um homem sem filho é tipo uma árvore sem fruto. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, o que mais honrava um homem, a maior honra de um homem era o número de filhos que ele tinha. Então, Jó era muito rico. E sua família, porque sua família era grande. Eram 10 filhos. 10 filhos bem-sucedidos. 10 filhos bem-sucedidos. E Jó era um homem tão leal e tão temente a Deus, que ele mesmo orava, rezava, seja como for, orava e fazia sacrifício de animais para livrar os pecados dos filhos. Então ele sempre fazia esse tipo de sacrifício, porque naquela época era o costume, né? Fazer sacrifício de animais para libertar os pecados, para livrar os filhos dos pecados. Olha, caso meu filho, caso algum dos meus filhos esteja cometendo, esteja em pecado com Deus, esteja falhando com Deus, eu aqui já faço o sacrifício de um animal, um sacrifício, né, de um animal para livrar meus filhos do pecado. E ele oferecia, como ele tinha 10 filhos, ele fazia ofertas queimadas de 10 animais para livrar os pecados de seus filhos. Então Jó era muito rico em família. Era também muito rico em posses. Então ele tinha enormes rebanhos. Seus rebanhos eram enormes, de bois, de jumentas, de ovelhas. Seus rebanhos eram enormes. Também ele tinha um grande número, um enorme número de servos, funcionários, trabalhadores que trabalhavam para ele. Então nisso também ele era rico. Ele era rico também em saúde. Era muito rico em saúde. E Jó era muito rico em fé, em fidelidade e lealdade, em amor para com Deus. Jó amava demais a Deus. E tudo isso lhe foi tirado da pior maneira possível. Então Jó sofreu demais. E não foi por um dia, por um mês ou por um ano. A história de Jó é muito longa. É muito longa. É muito tempo de sofrimento. Mas Jó se manteve firme, leal em seus princípios, em seu propósito. Nunca blasfemou, nunca amaldiçoou, nunca criticou a Deus. Então, versículo 8 agora. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Então, amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Então, é Jó aqui amaldiçoando o dia do seu nascimento, desejando que aquele dia não existisse, que fosse banido, que aquele dia fosse banido, fosse tirado do dia do ano. Fosse tirado do dia do ano. Ele, por não poder tirar sua vida,
que Jó, por ser temente demais a Deus, por ter lealdade demais a Deus, Jó sabia que não podia pecar contra a sua própria vida. Não poderia ele jamais retirar a sua própria vida. Porque retirar a vida é o maior pecado. É o maior pecado que você pode ter. Que a vida não é sua, você não pode retirar. Você não pode retirar a vida, sua vida. Este é o maior pecado que um homem, que uma pessoa pode ter com Deus. É o maior sinal de desobediência. É o maior sinal de ódio a Deus, é você tirar a sua própria vida. Você está negando o seu Criador. Imagine só você tirar a sua própria vida. Isto você está negando verdadeiramente o seu Criador. É você dizer para Deus, olha, eu te odeio de fato. Porque dizer, falar é fácil, né? Falar que acredita em Deus é muito fácil. Falar que ama a Deus é muito fácil. Mas verdadeiramente você acredita em Deus? A maioria das pessoas da Terra vão dizer que acreditam em Deus. A maior parte das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Mas isso é só da boca para fora. Porque acreditar em Deus, ter fé em Deus, significa de verdade, você seguir os princípios e os mandamentos de Deus. Aí você verdadeiramente está acreditando em Deus. Você segue os princípios de Deus. Você segue os mandamentos de Deus. Se verdadeiramente você faz isso, então sua vida é maravilhosa. Você é uma pessoa rica, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa realizada em todos os sentidos, não lhe falta nada. Então, se sua vida é assim, parabéns. Verdadeiramente você acredita em Deus. Hoje, por baixo, menos de 5% da raça humana, da humanidade, vive em vida plena, alegre, próspera, com muita saúde, com muita alegria, com muita abundância de riquezas, de recursos. Então, menos de 5% verdadeiramente acredita em Deus. Toda esta bagunça desse mundão aí, toda essa violência, toda essa escassez, toda essa miséria, é devido às pessoas dizerem que acreditam em Deus, mas de verdade não acreditam. Por isso que tem tanta pobreza, tanta gente morando em barraco, tanta gente passando fome, passando necessidade, porque de verdade não tem Deus em seu coração. Não existe Deus. Quando existe Deus, tudo funciona. Quando você está em fusão com o divino, quando você está unificado com Deus, com o todo, com o universo, nada lhe falta, meu amigo. Nada, nada, nada. O que você quer vem facilmente para você. Para todos nós. Quando você se unifica a Deus, nada te falta. E como já disse aqui, você tem 3 campos de energia na sua vida. Sua vida física, seu mundo físico, seu campo físico, seu corpo físico, sua matéria. Você tem sua alma, você tem a alma, a mente, o que você é de fato. Você sabe quem você é? Você já parou para identificar quem você é de fato? Você tem autoconhecimento do que você é de verdade? Quem você é? Porque são as pessoas que sabem quem verdadeiramente são. E o terceiro campo, que é o espiritual. E quando você chega nesse campo, nada mais te falta, você está unificado com Deus. Deus e você é um só. Deus e você é um só. Você tem uma linha direta para com Ele. Que basta você pensar naquilo que você quer e aquilo vem. Basta você pensar.
dizer então que acredita em Deus? Todos nós acreditamos em Deus. Até Satanás acredita em Deus. Claro que sim. Quem criou Satanás, se não foi Deus? Ou você acha que existe um segundo criador de tudo? Satanás não pode criar nada. Satanás não pode nem destruir nada sem o consentimento de Deus, pois nada é dele. Nada é dele. Então imagine você destruir a sua vida, que nem é sua. Que nem é sua. E Jó, ele podia pensar em tudo ali. Ah, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, tira do ano o dia em que eu nasci. Mas ele não pode destruir a própria vida, a não ser que seja com o consentimento de Deus. E Deus jamais vai consentir que você destrua a sua própria vida, que você tire a sua própria vida. Porque isto seria você dizer a Deus que Deus não vale nada, que você odeia Deus. Por isso que é considerado o maior pecado, o pecado dos pecados, é tirar a sua própria vida. E é por isso que Jó nem pensou em fazer isso, mesmo com toda a sua angústia, mesmo com todo o seu sacrilégio. Então pense nisso. Não é porque você está passando por um momento, por uma fase ruim, uma fase de desgraças na sua vida, que você tem que se desesperar. Siga firme, siga em frente. Se você verdadeiramente vive em princípios, em propósito, dificilmente você vai passar por uma fase degradante, desgraçada, como Jó passou. Mas vamos lá. Agora, versículo 9. Escureçam-se as estrelas do céu. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia. Então Jó continua aqui amaldiçoando o dia do seu nascimento. Que nem as estrelas brilhem na noite do seu nascimento. Na noite do seu nascimento. Versículo 10. Porque não fechou as portas do útero da minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Então, Jó aqui pedindo a Deus, porque ele, ou questionando com Deus, porque ele não escureceu. Aliás, porque ele não fechou as portas do útero da mãe dele, Jó, para que ele não tivesse vindo à terra para passar por tamanha dificuldade, por tamanho sofrimento. Então é o desespero de um homem, ele está desesperado. Ele está desesperado, como eu já falei. Toda a história de Jó não acontece da noite por dia. É uma história longa. É uma história muito longa. Então é muito tempo de sofrimento. É muito tempo de sofrimento. Isso tudo aqui ele está falando para seus amigos, para aqueles 3 amigos que Deus enviou para tentar consolar Jó. Ah, mas por que você diz que Deus enviou e não foram os amigos que foram lá espontaneamente? Meu amigo, não existe nada que aconteça nesse mundo sem o consentimento de Deus. Então Deus não iria deixar o seu servo leal e fiel sozinho, sofrendo sozinho por anos e anos, cheio de pragas, cheio de moléstia, cheio de doenças, acabado financeiramente sem ter nada, sem ter nem o que comer. Então Deus não ia deixá-lo também sozinho, não. Deus não abandona ninguém, não. Apenas você não vê que aquela pessoa que está do seu lado ali foi mandada por Deus. Para quê? Para trazer a solução para tudo que você está passando. Mas você não acredita naquela pessoa. Você não acredita em ninguém. Não tem como você viver nesse mundo, principalmente nos dias de hoje, meu amigo, sem network, sem alguém para te ajudar, para te empurrar, para te puxar.
para te consolar, para seja lá o que for. Então esses 3 amigos de Jó não foram lá por acaso. É amando de Deus. É amando de Deus. Foram lá para quê? Para tentar consolar Jó, para tentar achar uma solução, para conversar com ele, para trazer um diálogo, um conforto. Porque Jó estava abandonado, sem ninguém, sem servo, sem esposa, sem filhos. Com quem Jó estava? Sozinho, largado. Jó perdeu tudo. Tudo. Não é que ele perdeu. Não é que ele perdeu. Coitadinho de Jó, perdeu seu dinheiro. Foi jogar, apostou em criptomoeda e perdeu tudo. Ou foi jogar aí nesse site de aposta, ou foi jogar no bingo e perdeu tudo. Não, Jó perdeu tudo. É o homem que ficou largado no meio do nada, em cima de cinzas de fogueira. Cinzas de fogueira, sentado em cinza de fogueira. Então imagina o que é isso. Passando frio, passando fome, dormindo no relento. Jó perdeu tudo. Então ele está aqui desesperado. Versículo 11. Porque eu não morri desde o útero? Pergunta ele para Deus. Porque eu não morri desde o útero? Porque não entreguei o Espírito quando saí do ventre? Então ele aqui, porque ele não morreu desde o útero, porque ele não foi já entregue seu Espírito, porque ele diz Espírito, porque o Espírito é de Deus. A carne e a matéria voltam para a terra, mas o Espírito sobe para o céu. Deus deu, Deus tirou. Versículo 12. Porque me amparam os joelhos. Porque me amparam os joelhos. Então aqui é Jó fazendo várias perguntas para Deus. Ou porque os peitos me amamentaram. Então porque Deus deixou ele andar. Ou porque teve leite para ele mamar. Para ele se alimentar quando ele nasceu. Ele não deveria ter nascido. Ele não deveria ter nascido. O que Jó quer aqui, devido ao seu sofrimento, era que ele deveria nem ter nascido. É isso que Jó questiona. Ou seja, às vezes nos perguntamos para que estamos vivos, para que estamos vivendo esta vida, uma vida de tanto sofrimento e escassez. Então, para quê? Por que foi consentido tanto sofrimento? Para que viver debaixo de tanta penúria? Versículo 13. Porque agora eu deveria estar deitado e quieto. Deveria ter dormido e então eu estaria em descanso. Então ele deveria estar deitado e quieto, ou seja, ele deveria estar morto e ter descanso. Se ele tivesse sido tirado, ele tivesse sido tirado da vida desde que ele nasceu, agora ele estaria deitado em descanso e não estaria sofrendo tudo. Então tudo isso e todos esses questionamentos, que Jó está fazendo, se reflete no sofrimento de um homem que está desesperado. De um homem que está desesperado com tamanho sofrimento. Então, se ele não tivesse nascido, se Deus tivesse tirado a sua vida desde o nascimento, desde o útero da sua mãe, e não tivesse dado pernas para ele andar, e não tivesse dado leite para ele se alimentar, hoje ele estaria em descanso. Às vezes você se pergunta por quê? Por que que Deus consente uma pessoa passar por tantas dificuldades e tanto sofrimento? Então agora ele estaria em descanso e não estaria sofrendo. Não estaria sofrendo.
Versículo 14: com os reis e conselheiros da terra que edificaram lugares assolados para si mesmo, ou seja, ele estaria deitado e descansando com os reis da terra, os reis que alcançaram o descanso para eles mesmos. Versículo 15: ou com príncipes que possuíam ouro, que encheram suas casas de pratas. Ele poderia estar com os reis ou com os príncipes, e não na desgraça que ele está hoje, não no sofrimento, não na doença que ele está hoje. Se ele tivesse obtido descanso já no dia do seu nascimento, hoje ele estaria sentado com os reis ou com os príncipes que ajuntaram ouro e prata para eles mesmos. Versículo 16: ou com um oculto nascimento prematuro eu não existiria, como os bebês que nunca viram a luz. Ou seja, ele lamentando o dia do seu nascimento. Então, se ele tivesse sido um bebê prematuro, com certeza nem teria visto a luz. Com certeza nem teria visto a luz. Porque o prematuro naquela época, naqueles tempos, não sobreviveria. Não sobreviveria. Versículo 17: ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os descansados. Então ali os perversos não perturbam, e ali descansam os descansados. Então é Jó pedindo a Deus, que, dizendo para Deus que ele nem deveria ter nascido, nem deveria ter existido. Ele deveria ter partido desde o primeiro dia da sua vida. Ele nem deveria ter visto a luz do sol. Versículo 18: ali os prisioneiros descansam juntos, eles não ouvem a voz do opressor. Então ali até os prisioneiros descansam. Até os prisioneiros descansam e não ouvem a voz dos opressores, ou seja, do guarda da prisão, do carcereiro da prisão. Versículo 19: o pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre de seu senhor. Então ali tanto o grande como o pequeno, ou seja, na hora da sua morte, tanto o grande quanto o pequeno vão para o mesmo lugar. Versículo 20: porque se dá luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma. Por que se dá luz ao infeliz? Porque o infeliz vê a luz, e os amargurados e vida aos amargurados de alma. Porque as pessoas que sofrem vêm à terra. Porque as pessoas que são infelizes têm vida. Por quê? Deveria ser só os felizes? Não. Seria muito bom se toda a humanidade fosse próspera, feliz e rica, mas infelizmente não é assim que é. A realidade humana é outra, totalmente diferente. Mas Deus gostaria de ver seus filhos sofrendo? Não. Qual pai que quer ver um filho sofrendo, um filho passando por necessidade, um filho sem ter o que comer, um filho cheio de doenças, de pragas? Nenhum pai quer isso para seu filho. Nenhum pai quer isso, pai nenhum quer para seu filho. Mas, infelizmente, a humanidade não é perfeita. Somos feitos de defeitos. Aliás, todos nós somos defeitos. E existe uma pequena quantidade de seres vivos, de humanos, que verdadeiramente alcançaram. Não se pode dizer a perfeição, porque perfeito é só Deus, mas alcançaram um nível de perfeição onde eles podem ter tudo, onde eles podem adquirir tudo. O maior nível de saúde, de alegria, de felicidade, de prosperidade, de riqueza, é um pequeno grupo, mas existe.
E é aquele grupo que verdadeiramente está unificado com Deus. É você ver na vida da pessoa tudo prosperar. É o famoso toque de Midas, onde a pessoa toca, funciona, onde a pessoa toca, vira ouro, tudo que ela toca vira ouro, como se diz. Perfeito? Versículo 21. Que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos. Então, é o sofrimento de Jó, é a angústia de Jó. Ele está aqui citando as pessoas que anseiam pela morte, mas a morte não vem. E cavam em busca da morte. Cavam mais em busca da morte para se livrar do sofrimento do que pelo ouro e pelos tesouros ocultos. Versículo 22, que regozijam grandemente, ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura. Que se alegram quando conseguem encontrar a sepultura. Versículo 23. Então imagina a pessoa que se alegra em buscar a própria morte. Imagina o nível de sofrimento e de angústia que essa pessoa está passando. E caso você não saiba, não é só no mundo, existe muita gente rica que busca a própria morte. Tem muita gente rica que vive uma angústia espiritual tão grande que deseja a própria morte. Muita gente com dinheiro, com muito dinheiro, mas que tem uma vida espiritual arregaçada, arrebentada, e busca a própria morte. Eu não vou dizer que foi o caso do rei Salomão, mas o rei Salomão tem uma velhice de muito sofrimento, de muita angústia, de muito pesar. Não vou dizer que ele buscava a própria morte, mas ele não tinha paz espiritual nenhuma. Paz espiritual nenhuma. Não é o caso de Jó. Não é o caso de Jó. Jó está sofrendo, mas ele tem muita paz espiritual. E é esta paz espiritual que vai fazer com que Jó dê a volta por cima. Porque, como já disse, aquela pessoa que vive em retidão, que tem uma vida reta, que segue princípios, que obedece aos mandamentos de Deus, não é fácil uma pessoa dessa ser derrubada. Ela pode até cair, mas ela vai se levantar quantas vezes forem, porque a sua espiritualidade é muito forte. Versículo 23, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu concebe. Então, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu concebe. Então, por que se dá a luz ao homem que o caminho é oculto? Este é mais um questionamento. São os questionamentos de Jó. Então, se o meu caminho é oculto, por que vim à terra? Versículo 24. Porque em lugar da minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas. Então, por que em lugar da minha comida? Porque Jó não tinha nem o que comer. Porque em lugar da minha comida vem suspiros de sofrimento, vem suspiros de choro, vem suspiro de dor. E meus rugidos se derramam como águas. Ou seja, Jó está falando aqui do quanto que ele estava chorando, do choro das suas pragas, das suas doenças. Versículo 25.
porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, ou seja, exatamente aquilo. O que Jó fazia, ele era muito temente aos castigos de Deus, e tudo isso lhe sobreveio. Lembra que ele fazia até sacrifícios, né? Sacrifício, ofertas queimadas, para se livrar dos pecados e livrar os filhos também dos pecados, porque ele temia muito que estas coisas acontecessem com seus filhos, com sua família. E acabou acontecendo com quem? Com ele mesmo. Acabou acontecendo com ele. Então Jó diz aqui, é o que ele deixa bem enfático. Ele é bem enfático, diz: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então tome cuidado, tenha muito cuidado com aquilo que você teme, com aquilo que você tem medo. Tome muito cuidado daquilo que você foge. Você está fugindo do quê? Você tem medo do quê? Então tome cuidado, porque aquilo que Jó mais temia lhe sobreveio, ou seja, foi sobre ele. Aquilo que ele mais temia foi o que aconteceu com ele. O que ele não queria que acontecesse, acabou acontecendo. Então tome muito cuidado com aquilo que você teme. Ah, mas dá para viver sem medo? Praticamente impossível você viver sem medo. Mas não fique pensando nisso. Não faça disso a sua vida. Não pode a sua vida. Não pode, não deixe de fazer as coisas por medo. Supere seus medos. Supere seus medos e assim você vai crescer, você vai evoluir. Cada vez que você supera um medo... eu tenho medo de nadar, por exemplo. Eu tenho medo de entrar na água e nadar, porque eu vou morrer afogado ou coisa parecida. Então faça isso, vá lá e nade. Vá lá e desafie o seu medo, supere o seu medo, e senão o seu medo vai te consumir. O que eu quero dizer com isso? De tanto você ter medo de repente nadar ou aprender a nadar, no dia que você precisar nadar para salvar a sua vida, você vai morrer. Você vai se afogar, você vai morrer afogado. É isso que Jó fala aqui. Tudo que eu temia me sobreveio. Versículo 26, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Então ele fala assim, né? Porque aquilo que eu grandemente temia, ou seja, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E aquilo o que eu receava me sobreveio. Aquilo que eu tinha receio também me sobreveio. Então agora o capítulo 26, o último capítulo aqui do nosso... Aliás, o versículo 26, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 3 do livro de Jó. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Ainda assim a tribulação veio. Então aquilo que você teme vai vir sobre você, aquilo que você receia vai vir sobre você. Então esqueça essas coisas, supere essas coisas. Suba de nível, não viva pensando nestas coisas. Perfeito? Então hoje, esta foi a leitura de hoje, do capítulo 3 do livro de Jó. Uma história, um livro excelente, uma história de fé, de lealdade, de amor de um homem para com Deus. Então o livro de Jó é o livro da fé, é o livro da lealdade, é o livro da superação, da resiliência. Você que é uma pessoa resiliente, você que é uma pessoa de fé, vale muito a pena adquirir conhecimento e sabedoria através desse livro. Eu recomendo. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Nosso trabalho é sempre levar uma palavra de fé, uma palavra de vida plena, de paz, de amor, de muita motivação para a vida de todos nós, de todos vocês. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um excelente dia, um ótimo dia.
lembre-se, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, a culpa é sua. Se for ruim, a culpa também é sua. Um ótimo dia e até amanhã no mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos. Faça um excelente dia.